Tem algo importante para a gente refletir, que vem da nossa querida titia Ayn Rand, a minha filósofa preferida, que ela diz, e depois você tem vários outros filósofos que vão dizer isso, e você vai, por exemplo, nesse livro do Mark Mason, A Sutil Arte de Ligar Foda-se, ele vai falar isso, e outros tantos vão falar também, que o ser humano é uma espécie que precisa tomar decisões, né? Os cavalos não tomam decisões, eles vão no automático, as plantas não tomam decisões, vão no automático, claro, com automatismos diferenciados, que o cavalo toma algumas decisões, mas baseado em DNA, né? Aquilo que ele recebeu geneticamente, e o ser humano não. O ser humano é a espécie mais aberta do planeta. Então, por ser uma espécie aberta, ele precisa tomar decisões. Eu já brinquei e tenho falado sobre isso. Se vier uma outra espécie, uma outra tecnoespécie para cá, digamos que a gente encontre outra tecnoespécie, ou vindo para cá, ou a gente mais adiante chegar em outro planeta que tiver uma espécie que desenvolve tecnologia, que já tenha conseguido se independer do seu próprio DNA, aquela espécie vai precisar de ferramentas filosóficas para a tomada de decisões, porque é uma espécie que está em aberta. Ela tem decisões que precisam ser tomadas. Então, quanto melhor é a qualidade das decisões, melhor é a vida das pessoas e dos grupos. E aí você pode falar de organizações e de países. Vai depender da qualidade das decisões. E você tem um ferramental filosófico vertical, que não é aquela filosofia horizontal, que fica viajando na maionese para tomar cerveja, é aquela filosofia que é aplicada na vida, que a gente precisa ter esse ferramental para tomar decisões melhores. Então existe aí uma série de coisas que, inclusive, às vezes em sala de aula aparece, né? O Sócrates, né? Sei que nada sei, e depois você tem o pessoal que não admite, mas sei que tudo sei. Então você sai da dúvida absoluta para a certeza absoluta, e depois você tem aquela galera que diz assim, a realidade cada um tem a sua própria realidade, não dá para você definir a realidade, cada um. Isso é uma coisa que funciona bem para fazer pintura, arte. Mas quando a gente tem que tomar decisões de sobrevivência, isso é uma coisa extremamente negativa, né? E quando a pessoa fala assim para mim, cada um tem a sua realidade, eu falei, então fica na frente de um trem. Se você acha isso, fica na frente de um trem e diz, na minha realidade o trem não vai passar por cima de mim. E aí vamos ver o que vai acontecer. Então existem fatores da realidade que precisam ser observados e precisam ser considerados para tomar de decisão. E aí qual é aonde que a gente se situa de uma maneira adequada? Aí a gente aqui na escola vem já há algum tempo trabalhando numa proposta filosófica que é a certeza provisória razoável. E eu resolvi escrever, né, um artigo falando de novo sobre esse tema. O que é a certeza provisória razoável, né? Então vamos lá. A primeira coisa, certeza são convicções. Para eu tomar uma decisão, eu preciso ter uma certeza para poder basear essa decisão. Só que quando eu tomo essa decisão, eu sei que essa decisão ela é baseada numa certeza provisória. Por quê? Eu já li X livros, eu conversei com X pessoas, eu observei X fatos, e a partir daí eu vou tomar uma decisão Y. A partir do momento que eu tomo a decisão, eu começo a ter o retorno das consequências da decisão que eu tomei. E a partir dali, eu começo também a ter acesso a vários outros livros, conteúdos, que eu não tinha antes. Eu começo a ter contato com fatos que eu não tinha antes. Então, a partir daquele momento que eu tomei aquela decisão, X, e tive uma resposta Y, eu começo a ver, peraí, aprendi isso, aprendi aquilo outro. Então eu tomo uma decisão a partir de uma certeza provisória. E eu só vou conseguir avançar melhorar a minha
certeza se eu avaliar a partir da decisão que eu tomei. Avaliar os resultados e dizer, não, essa certeza provisória pode ser aprimorada. E aí então você vai aprimorar. Aí você tem o terceiro fator, que é o razoável. O razoável é, a partir do momento que eu tomei aquela decisão, eu preciso de argumentos, de fatos, de coisas concretas, razoáveis, para aperfeiçoar aquela certeza provisória. Então, é uma ferramenta, eu acredito que a certeza provisória razoável é muito adequada para uma sociedade que está cada vez mais inovadora, cada vez mais mutante e cada vez mais competitiva. Porque você precisa ter uma ferramenta filosófica para atuar nessa realidade, né, em que, primeiro, você tem que decidir cada vez mais e decidir cada vez mais rápido e aprender cada vez mais com as suas próprias decisões. Então, quando a pessoa fala assim, Nepô, como é que é essa história aí quando você vai dar aula, quando você vai trabalhar, e isso acontece muito em sala de aula, eu digo, galera, isso aqui é a minha certeza provisória razoável. Se alguém aqui tiver um argumento melhor, isso acontece muito nos meus encontros, eu falo, cara, isso aí é razoável que você está falando, vou incorporar. Lendo os livros, cara, isso que esse cara diz é razoável, vou incorporar. Então isso vai gerando o que eu chamo de processo espiral. E quando a pessoa é dogmática, quando a pessoa está fechada nas coisas, ela vira um carrossel. Ela fica andando sempre em círculo e ela não vai para o espiral. E a tendência do carrossel, como a vida em torno vai mudando, a pessoa vai ficando no carrossel, na verdade o espiral ela começa a virar um espiral vicioso. E ele vai ficando parado ali e o mundo vai mudando. E aí ele vai ficando inadequado para lidar com a realidade. E o espiral vai procurando, né, se relacionar com a realidade para que a gente possa tomar decisões melhores. E aí existe uma diferença entre valores e opiniões, né, que aí já é um tema para um outro tipo de artigo, enquanto a gente vai começar a entender que tem coisas que são mais conjunturais e mais estruturais. Mas aí eu vou falar isso depois. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negros, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.